Pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Paulo, sou servidor técnico administrativo aqui do Instituto Federal do Campus Resende. Atualmente eu estou lotado na Copaex, junto com meus colegas Max, né, e a Silvia Linhares. Desejando aqui, né, sejam bem-vindos à nossa quinta semana acadêmica. Peço a vocês, né, a todos aqui presentes, que mantenham as suas câmeras e seus microfones desativados. As apresentações elas serão gravadas e serão disponibilizadas nos canais oficiais do FRJ posteriormente. O chat ele deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados. Os certificados eles serão enviados 60 dias após o término do evento. Desejamos a todos e todas um excelente evento. Eduardo, muito obrigado por estar aqui, né, compartilhando com a gente seu conhecimento. Seja bem-vindo ao nosso campus, à nossa semana acadêmica. E agora eu passo a palavra a você, para que você possa apresentar e dar continuidade na apresentação. Tá, okay. Só por uma questão prática, Eduardo, só queria avisar que a gente tem tempo de 1h30 para essa palestra, e você puder usar aí 1 hora e deixar uma meia hora para o pessoal tirar as dúvidas, um bate-papo no final, é legal, tá bom? Tá ok, obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim, dá para ver, sim. Dá para ver? Então, tá bom. Começando. Bom, eu vou me apresentar, né? Eu trabalho na área de segurança do trabalho há 37 anos. Eu comecei quando a segurança mesmo, né, oficialmente, né, a legislação estava começando, né? Eu trabalhei em montagem industrial, construção civil, siderúrgica, metalurgia, mineração, instalações nucleares, indústrias de laticínios, o ensino profissionalizante, daí também aula de técnica de segurança, pós-graduação em engenharia de segurança, enfermagem do trabalho e também a medicina do trabalho. Só que a medicina do trabalho passou a ser residência, aí deixou de ser um curso assim à parte. A atividade atual, sou professor substituto da IFRJ, né, no campus Resende, no curso de técnica de segurança. A minha formação é engenheiro civil, ambiental, segurança do trabalho. Eu tenho MBA em gestão de negócio, fiz o curso de supervisor de radioproteção da CNEM, supervisor de eletricidade, e também tenho um curso de docência de ensino superior e várias outras palestras também, cursos menores que eu fiz que complementam a minha formação. Tudo bem? Alguma pergunta? Vocês? Vamos continuar. Pessoal, a gente vai falar sobre a questão de atitude em segurança do trabalho, que é uma coisa bem interessante. Nesses anos todos que eu milito na área de segurança, eu tenho visto várias situações, tá, em que a gente fala em atitude, fala em comportamento, fala em coisas, e às vezes a gente não consegue transformá-lo em realidade, né? A minha função nessa palestra não fazer uma mudança geral, é apenas mostrar para vocês o entendimento meu sobre a questão de atitudes, sobre as questões de comportamento, de crenças, que são fatores importantíssimos na hora da gente analisar por que os acidentes acontecem, né? Por que a gente tem as coisas tendo conhecimento e eles acontecem. Tá? A atitude é decidir-se por um ou outro parecer ou procedimento e agir de acordo com ele. Né? Isso é uma atitude. Também uma atitude é decidir por um outro parecer ou procedimento e agir com ele. A atitude em segurança do trabalho é livre de risco ou dano. Quer dizer, eu tenho que ter uma atitude que impeça de ficar livre de risco ou dano. Bom,
O importante desses conteúdos atitudinais é que a gente precisa de valores, características, processos de aprendizagem e constatação de aprendido, né? Conteúdo atitudinais envolve valores, envolve atitude enorme. O que é o valor, né? O valor, tem várias formas da gente interpretar valor, mas eu vou focar mais na parte de segurança do trabalho. Quando a gente fala valor, é aquilo que a gente é uma condição sine qua non, né, em que eu, né, não vou mudar, porque aquilo é um valor para mim, aquilo eu acredito e nada vai fazer. Vamos botar como exemplo de valor. Valor para mim é a minha vida. Então, não importa a situação, eu não vou me expor a risco nenhum, desde que eu acredito que seja risco. Por quê? Porque a minha vida ela é importante, ela está acima de tudo. Está acima de tudo. Mas eu posso pensar que estou falando em valores e não estou. Tá? Estou mais acreditando naquilo, estou mais tendo uma crença que as coisas. Então, os valores são algo muito mais fundamentais. Eu tenho valor. O meu filho é um valor para mim. Então, tudo que ele precisar, eu vou fazer. Então, eu sei que o meu filho, mesmo que tenha alguma coisa que não foge, eu vou fazer tudo para o meu filho. Então, isso é um valor. Já na segurança, o que é valor? É a vida? É o comportamento? É o material? Eu preciso definir isso, que é importante. Então, os valores são princípios ou ideias éticas, né? As características permitem emitir um juízo. Tá? Eu permito o juízo, né, para, quer dizer, uma análise. Né? O processo de aprendizagem realiza-se a partir da interiorização dos princípios. Constatação do aprendido. Quando se é capaz de utilizá-los para tomar suas posições frente às situações. Exemplo, solidariedade, liberdade e responsabilidade. Então, nós temos várias coisas que a gente imagina que é feito, né? E nós, vamos dizer o seguinte, acreditamos que isso vai ser uma crença e transforma-se em valor, mas não é. Vamos botar uma coisa em segurança do trabalho. Eu chego, dou um treinamento para as pessoas, né? Passo um documento para elas assinam aquele documento, dizem que aprenderam, e eu vou para o meu serviço e posso ficar tranquilo, porque todo mundo vai cumprir aquilo. Isso não é uma verdade absoluta. O fato de eu dar treinamento, o fato de eu ter um documento escrito que as coisas, né, podem me ajudar num processo judicial, mas não me ajuda em si a me garantir a segurança do trabalho. Tá? Por isso que há uma evolução muito grande que nos exige que a gente fique cada vez mais compreendendo, né, os comportamentos das pessoas para ver se elas têm crença. Então, não imagine que vai ser só com papel e com palestra que a gente vai resolver a questão de segurança, né? A atitude, né, são formas, né, diferentes de agir, com base nos valores. Permitem pensar e sentir. O processo de aprendizagem realiza por meio de externalização da mudança das posturas em relação à própria atitude, amadurecimento de postura. Então, se a gente quer que aquela atitude que eu faço, aquela ação que eu faço, seja diferente, por exemplo, eu recebi orientação de segurança, sei que as normas precisam ser feitas, tem várias regras de normas, usar equipamento de proteção individual, não operar máquina sem ser treinado, não manusear equipamentos que não estejam treinados ou com conhecimento. Tá? Então, e às vezes a gente encontra pessoas que falam
que não vão fazer, que recebe o treinamento, a gente chega na hora, elas não estão fazendo porque nos viram. E depois a gente vai embora e elas voltam. Por quê? Porque elas não acreditam, né? Não tem valor. A crença é insuficiente. Elas não acreditam que aquilo possa fazer mal ou possa fazer um dano a elas. Então, elas mudam de atitude. Né? Tem uma atitude perante você, que é supervisor, fiscal ou coisa, e tem uma atitude real, que é aquela de falar assim, não vou fazer isso porque não acredito nisso. Já fiz vários exemplos de situações e nunca me aconteceu nada. Tudo bem? Vocês estão ouvindo aí? Tudo certo, Eduardo. Sim. Tá. Então, antes da gente ver as crenças, o Francine, eu queria passar aquele vídeo menor. Tem jeito de... Eu tenho que sair daqui? Acho que é bom. Vou tentar colocar aqui para você. Vou parar a apresentação. Né? Agora vamos ver um filme interessante, pessoal, que fala bem desse negócio de comportamento e crença, e eu queria conversar com vocês durante um tempinho desse vídeo aqui. Você pode passar? Estou colocando. Tá. É o menor que tem, aquele primeiro que eu passei. Vocês estão vendo aí? Está sem som? Vamos botar som. Vou abrir aqui meu microfone para ver se melhora o som. Se ficar com eco, vocês me avisam aqui pelo chat, tá? Tá. Do lado. O cara lá vai na borda do prédio, cara. Olha a altura do prédio. Sem cinto, sem nada, cara. É incrível um negócio desse, hein? Minha nossa, cara. Como pode uma coisa dessa? Eu tô aqui, cara, mas tô de boca aberta, pra falar a verdade. Nunca tinha visto um negócio desse, não. Rapaz, isso é mesmo que lodo, cara. Isso é mesmo que sabão. Numa pastilha de açaí que fica limpo pra caramba. Se o cara escorregar ali, já era, filho. Tem condição não, um negócio desse não, cara. Bom, conseguiram ver? Gente, coisa horrível. Sim. Isso aí é profissão com emoção. Pois é, pessoal, olha só. Eu posso dizer que essa pessoa que está fazendo aquele serviço, ele não tem valor à vida? Ele tem valor à vida dele. Mas ele não entende o que é valor, ele não entende o que é crença, ele não entende o que é atitude. Então, para ele, provavelmente ele já fez aquele serviço várias vezes e não aconteceu nada. Para ele, está relacionada a vida dele em causa e efeito, né? Se por acaso eu me exponho a alguma coisa, eu tenho que acontecer alguma coisa de imediato, porque se não acontecer, é porque eu consigo dominar. E isto não é a verdade em segurança. A segurança é uma probabilidade de acontecer, um fato que desrespeita uma norma. Então, a ação de você cometer um ato inseguro, quando a gente está acostumado a ouvir um comportamento inseguro, vamos dizer melhor assim, não está implícito que vai acontecer um acidente. Então, ele vai continuar a fazer até o dia em que ele não vai ter mais essa chance, vamos dizer assim, e ele cai daquele negócio e não tem mais vida. Então, são questões que você olhando ali, ele não tem acompanhamento de supervisão, provavelmente ele deve ser dono do próprio negócio, não tem ninguém orientando. Os únicos que estão preocupados são os trabalhadores do outro lado que viram o fato dele estar
exposto nessa situação, né? Então, é uma coisa bem interessante que requer o trabalho isso. Então, quando a gente vê que a segurança do trabalho, ela envolve muito comportamento, envolve as pessoas, o ser humano, né? E tem uma parte da técnica, mas tem uma parte humana, que é isso, né? E é o comportamento e acreditar que existem valores e crenças que são plausíveis em segurança. Vamos voltar lá para a gente. Estão vendo aí, né? Então, Sim. Vamos lá. As crenças funcionam para cada pessoa como regras de vida. São elas que determinam a todo instante as nossas tomadas de decisão. Elas existem ou porque absorvemos durante a educação que nos foi dada, ou por experiência que tivemos. São as crenças e atitudes que darão a determinada organização sua cara e sua identidade. Os valores são os que motivam a existência de uma organização. São a filosofia da empresa, aquilo que justifica ela ser e funcionar de uma determinada maneira. Já os objetivos são as metas e conquistas que essa empresa deseja alcançar, que a empresa, que nós vamos ver uns exemplos aí. Eu falo uma coisa que é importante, que quando a gente tem valor e a gente tem crença, tudo isso vão gerar culturas, né? Que, por exemplo, a gente imagina assim, por exemplo, alguns casos assim, um pouco diferente, mas eu acho que a gente vai entender. Uma pessoa chega perto do outro e dá um soco na barriga do colega. Ao dar o soco na barriga do colega, ele machucou o colega, né? Provocou danos e tudo isso. Foi uma coisa ofensa, ele teve, sim. Agora, se eu chegar perto do colega e der um tapa na cara, a ofensa será tão grande que a pessoa vai ficar enraivecida, né? E é capaz de atitudes violentas. Embora o tapa na cara ele tem muito menos dano pessoal do que um soco na barriga. Então, vocês podem ver como é a questão de cultura, né? E, por isso, por exemplo, não sei se vocês viram numa época aí, mas lá no Islã, por exemplo, se você jogar um sapato na pessoa, aquilo é uma ofensa enorme. Então, essas culturas todas, elas são enraizadas na atitude que a gente vai trabalhar. Então, tem gente, por exemplo, que não, eu não recebo, eu sou homem, e acostumei com meu pai, eu não gosto de receber ordem de ninguém. Quem manda em mim sou eu. Então, começa por aí a gente imagina que quando recebe orientação, a gente não evita de falar a palavra ordem em segurança, mas a orientação de segurança, a pessoa absorve e fala assim, não é qualquer um que chega aí que vai passar coisa, eu trabalho há muito tempo, nunca tive nada. E assim tem. E tem vários fatos em que pessoas assim vêm a falecer depois, porque continuam praticando aqueles comportamentos inseguros, e esses comportamentos, eles imaginam que, como não acontece nada de imediato, vão continuar fazendo até o risco. Bom, os valores são os que motivam a existência de uma organização, são a filosofia da empresa, aquilo que justifica ela funcionar de determinada maneira. Já os objetivos são as metas, né? Quando a gente fala em meta, a gente fala em número, tá? Então, por exemplo, eu quero atingir uma meta de 300 inspeções de segurança durante o ano. Então, essa é uma meta, é um número. E conquista que essa empresa deseja alcançar. Crenças e valores não se esgotam com um comunicado visível aos trabalhadores. É aquilo que a gente diz. Não adianta pensar que, ao escrever, colocar papel, fazer treinamentos, que isso é o suficiente para que as pessoas acreditem naquilo e vão praticar. Não praticam,
Né? Por quê? Porque é preciso descobrir valor e preciso descobrir que a segurança ela tem um valor agregado, que ela é importante, e que não é o fato de, ao cometer comportamentos errados ou inseguros, que o acidente não aconteceu, não vai acontecer mais. Não tem uma coisa a ver com a outra. Aqui eu peguei umas crenças sobre votorantim-cimentos, né, que é importante, só para a gente discutir aqui. Né? Cultivo de talentos, né, como ela diz. Acreditamos e confiamos nas pessoas. Por isso, investimos tempos e recursos em cultivando os talentos. Então, a Votorantim acredita que com os talentos, quer dizer, com pessoas, né, ela consegue, né, modificar comportamentos. Né? Meritocracia. Acreditamos que as pessoas são únicas e merecem ser valorizadas de forma justa e de acordo com as suas entregas. Então, existe uma forma de medir. Né? Pode ser que algumas pessoas não aceitem a meritocracia, mas ela existe dentro da empresa. Né? Então, ela colocada aqui, então, ela é uma forma de medir como é que estão as nossas atitudes. Excelência, acreditamos que podemos fazer sempre mais e melhor. Superamos desafios como disciplina, humildade e simplicidade. Escreve que é excelência, quer dizer, a gente deve procurar sempre o melhor. Né? Isso me lembra um comportamento que eu trabalhei na CSN, na siderúrgica, e nós tivemos uma assessoria, né, de um grupo de japoneses da Sumitomo lá, que veio ao Brasil, né, para orientar em questão de segurança. E uma das crenças, né, que eles colocaram e que era importante tentar mudar para que isso pudesse ser feito como resultado, que era o seguinte, que o problema, quando a gente acha um problema, eles colocam como que aquilo é um diamante, é como se a gente achasse uma coisa, porque nós vamos mudar, vamos arrumar. Então, o problema não é um defeito da pessoa em si, não procura a gente falar assim, o fulano falou que era bom, mas cometeu um erro, fez um defeito. Não tem nada a ver. O defeito é a procura da melhoria. Quando eu acho um defeito, aquilo, para a cultura japonesa, quando eu acho um defeito, aquilo é uma forma de melhorar. E aquilo vai, né, se fazendo aquele círculo vicioso, e não... Desculpe, não é o círculo vicioso. Círculo virtuoso, e não o círculo vicioso. Né? Então, é isso que era uma coisa bem interessante. Né? O pragmatismo, né? Acreditamos que é essencial dedicarmos esforço que é relevante, com objetividade, sem perder a visão do todo e do futuro. Tá? Então, imaginarmos que a gente tem os problemas diários e praticarmos os problemas no futuro. Né? Diálogo aberto. Acreditamos que o ambiente de confiança propicia diálogo aberto, espaço para falar e ser ouvido. Quer dizer, todos têm o direito de falar e ser ouvido. E que a diversidade de opiniões, quer dizer, constrói melhores soluções. Não é a homogeneidade, todo mundo concorda com tudo. Não é isso. A diversidade, né, que ele está colocando, que é uma coisa também lá do japonês, que é o fato de termos opiniões contrárias são importantes para construir uma coisa, porque todos têm um objetivo comum, que é a melhoria da empresa, a melhoria do ambiente de trabalho. Aliança. Acreditamos que o nosso sucesso é fruto da construção conjunta, fortalecido por relações e alianças genuínas, né, nas quais todos ganham. Sim, todos têm que ganhar. Né? Quando a gente fala em segurança, a segurança não é um problema do setor de segurança, e nem é um problema. A segurança é uma ação de todos, todos da empresa, tá? E é um direito antes de ser um dever. Né? Então, é um direito de todos ter segurança. Tá? Senso de dono. Né? Acreditamos que aquele que assume responsabilidades trabalha com paixão e lidera pelo exemplo, comemorando as conquistas e transformando erros em aprendizagem. Tá? Então, o fato de ter essas crenças da Votorantim, ela é importante para que o próprio sistema de qualidade de segurança
verifique se esses itens que foram listados aqui, eles estão realmente sendo colocados em práticas. Como é que a meritocracia está sendo colocada em prática? O que é diálogo aberto? Será que todos? Então, é preciso ter um sistema que a gente chama lá de PDCA para cada item desse aqui, de acompanhamento. E não simplesmente somente colocar na parede e esperar que aquilo se faça acontecer por si só. Tá? Então, eu acredito que na Votorantim eles têm um programa, por isso que eu coloquei aqui, aberto para poder fazer isso aqui. Então, eu acho coisa muito significativa. E aqui tem um outro também, CEREU, que é um acróstico, que é muito usado nas empresas, né? Eu vou mostrar o outro da CSN. O CEREU quer dizer solidez, né? Buscamos crescimento sustentável com geração de valor. Por quê? Usa-se o acróstico, que é essas letras seguidas, para facilitar a memorização, para que a gente lembre, com as letras iniciais, a gente não esqueça, né? A ética, atuamos de forma responsável e transparente. Respeitamos as pessoas, estamos sempre dispostos a aprender. Empreendedorismo, crescemos com coragem para fazer, inovar e investir. E união, o todo é mais forte, quer dizer, todo mundo. Então, e tudo isso aqui também é preciso verificar a prática. Então, cada órgão interno dentro da empresa verifica como é que é aplicado esses valores, como é as crenças. Aqui da CSN, né, na qual eu participei, tá? Muito desse programa aqui, né? A Atitude, tá? Que é o programa lá de segurança, diz que é o seguinte: o acidente tem que ser zero. Né? A gente não pode imaginar tolerar 2 ou 3 acidentes, porque senão a gente está tolerando um acidente maior. Treinamento, o T é de treinamento e conscientização. Eu preciso treinar e conscientizar as pessoas. Né? Treinar é uma coisa, conscientizar é outra. Conscientizar é eu acreditar naquele treinamento. Se eu vou colocar só treinamento, eu chegar lá, dar o treinamento, está cumprido o item do atitude. Mas não é. Ela tem que ser, eu tenho que saber se as pessoas realmente estão tendo conhecimento desses valores, dessas informações desses treinamentos. Integridade física e emocional. Quer dizer, todos têm que trabalhar e não importa qualquer situação, não podem ter nenhum momento que a sua integridade física, quer dizer, o seu corpo, né, seja exposto a um agente agressivo sem nenhuma proteção ou a proteção insuficiente. Não pode. Emocional, quer dizer, não basta ter um trabalho, mas emocional também, trabalhos sobrecarregados, trabalhos sem cumprir aquelas relações que tem de horas extras, carregados de responsabilidade sem ter responsabilidade. Porque uma coisa muito importante, quando a gente fala em responsabilidade, que a gente não delega a responsabilidade. A pessoa é sempre responsável. Aquele que tem um cargo de responsabilidade, ele não pode deixar para outro que não tem, né? E assumir uma responsabilidade que não é dele e ele coordenar uma atividade enquanto ele fique fora. Não. Então, por isso, pode dar um risco emocional a esse trabalhador. Então, a gente precisa entender que responsabilidade não se delega. Né? Tratamento dos riscos, quer dizer, risco é o quê? É uma exposição a um perigo. Risco é o ser humano estar perante um perigo. Então, vamos falar o que é um perigo. Por exemplo, um tanque de gasolina está lá, isolado no local. Ele é um perigo. Aí, a partir do momento que eu vou com pessoas lá para trabalhar naquele tanque, fazer uma solda, fazer uma coisa, aquilo passa a ser um risco. Por quê? A pessoa está exposta ao perigo. Então, é um risco. União de esforços. Né? Quer dizer, tratamento do risco é assim, como todo mundo trabalha numa empresa e está exposto ao risco, não, um outro detalhe muito importante também, a gente sabe que não existe risco zero. Não fala assim, aqui está, vamos dizer assim, está tudo dominado. Não tem, sempre tem uma situação que a gente pode melhorar. Tá? União de esforços. União de esforço é a gente se unir, tá?
para que todos, desde a mais alta, vamos dizer assim, categoria da empresa, né, mais alto cargo, até o chão de fábrica, que costumo falar, o mais humilde dos trabalhadores, todos eles podem contribuir e fazer o esforço de prevenção. Disciplina operacional é fazer as regras, né? Você tem umas regras, está escrito lá. Um dos grandes problemas também, que nós vamos ver depois, mais para frente, é a questão do atalho. E a disciplina operacional, às vezes, começa aí disso. A pessoa fala assim, eu posso melhorar meu trabalho, eu tiro isso, eu aumento a velocidade da máquina, diminuo a outra abertura para a saída do produto, consumo economizar o produto final. Só que quando ele faz isso, ele não imagina que, ao fazer essa mudança de operação da máquina, ela expõe as pessoas ao risco. E, ao expor ao risco, de repente, pode ter um acidente. Então, não que as coisas não possam ser melhoradas, mas toda melhora tem que envolver todo mundo, a área de segurança, a área de operação e coisa, para que, ao analisar aquela melhora que ele está propondo, aquilo não vai gerar maior risco. Então, por isso que a gente tem que entender a disciplina operacional. E a excelência, já falado, que é pela doutora Antin, que é sempre procurar o melhor, né? Como diz aquele japonês, o problema é uma situação ótima, é um diamante que a gente procura para poder resolver. Então, não é medindo as pessoas isso, é para melhorar. Então, a excelência é assim, eu procuro sempre achar alguma coisa que esteja fora do nosso padrão para mim poder arrumar, e aquilo vai criando aquele círculo virtuoso. Outra coisa é liderar, que a gente tem que ter, é a arte de pensar, decidir e agir. É a arte de fazer acontecer e de obter resultados através das pessoas numa interação humana constante. Então, nós precisamos de liderança. Para haver mudança, nós precisamos de lideranças. Tá? E a liderança, ela não como é que se diz, somente ou exclusivamente, tá, de cargos. Não é porque a pessoa tem um cargo maior de chefia que ele é um líder. Isso não é uma verdade. Tá? A liderança, ela tem que ter esse parâmetro, que é a liderança democrática. Vamos ver o que é uma liderança autocrática. Comanda, controla, dirige de perto, que é a obediência imposta. Então, a pessoa se sente o prazer de ter pessoas subordinadas. Né? Às vezes, na vida pessoal, teve sempre problemas de relacionamentos com pais, com mãe, aí chega, quando vai liderar, passa a representar aquela ausência, como se a liderança de um pai faltando, ela é relacionada com controlar, com violência, com agressividade. Não pode ser assim, né? A desconfiança íntima dos liderados, sempre pensando que eu tenho subordinados que vão dizer, vamos dizer assim, no popular, puxar o meu tapete. Né? Eu vou perder. Então, quer dizer, é uma característica, né, do indivíduo que se sente inseguro. Tá? Então, ele desconfia de todo mundo, por isso que ele é inseguro. Utiliza mais a coerção e raramente a persuasão. Quer dizer, a coerção, eu vou falar assim, você tem que fazer. Se você não fizer esse negócio aqui, você nem precisa voltar amanhã, porque você está no olho da rua. Né? A persuasão é falar assim, olha, nós precisamos arrumar esse serviço aqui. Eu preciso de você me ajuda? A gente vai ficar isso aqui, e para a gente precisar do equipamento. O equipamento é importante, né, para a empresa e a gente continuar. Então, a gente começa a falar na persuasão. A liderança democrática, ela é a autoridade na cooperação voluntária. Né? A autoridade chega, conversa com todos são importantes. Lógico que o líder democrático ele imagina que cada um tem sua particularidade, uns são mais tímidos, outros são mais, vamos dizer o seguinte, mais voluntarioso, né? Outros são mais
fechados, além da timidez, outros falam demais, outros falam de menos, né? Assim vai. Né? Então, ele tem que aproveitar o que é de melhor de cada um. Né? Transfere confiança aos liderados. Ele precisa saber que o liderado precisa saber o seguinte: não, meu chefe, ele falou aquilo e cumpriu, então eu acredito nele, então o que ele precisar eu vou fazer. Né? Orienta, educa e motiva. Né? É justo nas relações, é justo nas promoções, é justo nas motivações. Então, isso é uma liderança democrática. Né? A liderança livre, também conhecido como laissez-faire, né? O próprio grupo fixa os seus interesses, quer dizer, não tem autoridade, não tem liderança, né? Cada um faz. Então, o grupo fica, então o chefe fica longe. O que o grupo decidiu, para mim, está bom. Então, quer dizer, ele não tem, ele não passa nada. Então, não precisa, teoricamente, dele, já que o grupo está fazendo isso. Né? O grupo age de longe e de controle de autoridade. Então, as pessoas começam a agir do jeito que quer. O funcionário que é mais falante, que tem mais ascendência do grupo, vai assumir o cargo de liderança, porque sempre tem que haver um líder. Né? Confunde confiança com excesso de liberdade. Então, esse laissez-faire tem esse problema. Né? Eu dou a liberdade demais para me ficar tranquilo, para não ter problema. É como se eu estivesse delegando responsabilidade. E é aquilo que eu já falei antes, não se delega a responsabilidade. Então, liderar, compartilhar e conhecimento. Treinar os executantes nos procedimentos e análise de risco. Né? É analisar o risco, né? Eu tenho procedimento, essa é a função de liderar. Verificar se todos os executantes estão desenvolvendo suas atividades em conformidade com o treinamento. Resolver os problemas levantados pelos executantes. Então, o personagem da liderança, ele vai acompanhar tudo. Por exemplo, ele fala assim, não, segurança não é comigo, segurança é com o técnico de segurança, com o engenheiro de segurança. Não, segurança é com ele. É tudo com ele. Mas esse tudo com ele é dividido. Né? Ele é parcelado com as pessoas que envolvem. Ele chama a área de segurança. Né? Esse é um dos problemas que tem. Outro problema também é criticar a área de segurança, quando ela procura... não é interromper, mas paralisar uma atividade que está coisa e ele fica com receio porque aquela atividade vai diminuir um projeto que ele tem, uma meta que ele tem, então ele fica com raiva, quer dizer, ele não tem o valor de pensar que a segurança, ao fazer isso, ela faz a partir de exemplos anteriores, de situações de risco que já aconteceram e que sofreram acidente, que ele, por não ser da área de segurança, não tem essa expertise. Então, ele se sente na intenção de corrigir a área de segurança. Né? Mas, na verdade, o que ele corrige, não, ele está impedindo a área de segurança de exercer sua função. Resolver os problemas levantados pelos executantes, isso é obrigação do líder, ele tem que resolver, né? Ele tem que fazer. Então, a parte da liderança, ele ter ciência de tudo que está acontecendo na fábrica, fazer. O líder não tem que pegar na ferramenta, ele tem que acompanhar. Ao começar a pegar na ferramenta, como é que se diz, né? E ao começar a construir, fazer a coisa, ele pode agradar determinadas pessoas que, né, veem. Mas, na verdade, nós estamos tirando o trabalho de outras pessoas para o líder fazer. Porque alguém tinha que fazer. O líder é para liderar mesmo. Ele vai acompanhar, ele podia estar vendo outras coisas que não esse de ficar operando máquina, não sei o quê. A não ser que ocorra um caso de emergência que ele domina e faça. Mas não é para resolver um problema na manutenção. Eu vou fazer isso aqui para você, você vai fazer. Não. As pessoas todos têm que fazer os seus trabalhos. O verdadeiro líder é aquele que sabe o que precisa ser feito e faz. Liderança é o poder de agregar pessoas, criando uma visão, fornecendo a motivação e as metas necessárias para atingi-las. Tá? Então, eu tenho que agregar. Nós estamos vendo aqui no filme, tá? A pessoa fora e está o líder chegando. O líder chegou, ele contagiou todos, então todos ficaram com a mesma cor. Não são todos iguais, então todos acreditam e respeitam a liderança. Outra coisa importante é a curva de Bradley.
a curva de Bradley, que é o que a gente procura na prevenção, né? A segurança é responsabilidade da liderança, quer dizer, é dependente. Quer dizer, muitas coisas que a gente tem hoje na empresa e a gente pensa que está indo bem para na minha empresa está tudo sem acidente, né, vamos dizer assim, né? Mas a segurança é responsabilidade total da liderança. Quer dizer, é dependente. Então, quer dizer, o trabalhador não se interessa pela segurança, o outro não se interessa pela segurança, somente os líderes se interessam por segurança, porque os outros não se interessam. Então, nós vamos estar sempre com problema, porque nós vamos ter acidentes e empresas que nunca teve acidente. E aí, na hora de explicar, não sabemos explicar aquilo. Aí nós passamos para interdependente. Quer dizer o quê? Eu posso evitar o meu acidente. Aí a pessoa começa a tomar ciência, começa a acreditar. Não, se eu vou ter que buscar subir naquela estrutura, para pegar aquela ferramenta que eu esqueci lá, eu tenho que ir lá no almoxarifado de novo, pegar o cinto de segurança, subir o negócio para me pegar, para me devolver na ferramentaria, eu vou fazer. Agora, se eu vou subir na escada de marinheiro sem usar o cinto de segurança, porque eu tenho que ir embora para pegar a ferramenta e chego lá em cima e pego e não acontece nada, eu não mudei o meu comportamento, eu continuo me expondo ao risco. O comportamento real, aquele que acredita na vida, é aquele que ele vai lá, pega o cinto e veste e coloca lá em cima. Porque senão não tem sentido eu fazer com que as pessoas usem equipamento de proteção individual. E posso evitar que outros se acidentem, né? Eu, por exemplo, como nós vimos naquele pequeno filme lá, que outras pessoas estavam preocupadas com aquele funcionário lá estava jateando aquele parapeito lá. Então, é uma coisa muito importante, mas isso é preciso que todos, né? Todos que evidenciam passem. Não é somente eu dizer assim, eu falo para um colega, falo para o outro, é perigoso. Não, eu tenho que chegar e falar assim para o meu líder, falar, olha, tem um funcionário lá que está exposto ao risco e vai cair. Eu acho que você precisa fazer uma coisa. Esse líder tem que vir e, vamos dizer, disseminar essa informação, procurando os órgãos, as coisas dependentes, para poder chegar e falar com ele. Também não pode chegar, de repente, que ele pode se assustar e cair, né? Então, tem que ser com cuidado, com atenção bem aposta, para poder a gente evitar que a pessoa venha a se acidentar. Então, mas é importante que todos e isso a gente chama de fase interdependente. Então, quando eu tenho empresas, né, que estão, eu estou com pouco acidente, aí eu não estou com acidente nenhum, mas não sabe explicar por quê, ou diz porque acredita só mesmo no papel que está lá, ela está aqui ainda. Por quê? Porque se acontecer um acidente, não vai saber explicar. Aqui é muito difícil acontecer acidentes. Por quê? Porque todos acreditam, né, que possa mudar. E essa é a curva de Bradley, né? A mudança de postura é importante, caso queiramos que os operadores internacionalizem práticas e seguros de trabalho. Postura, comportamentos e valores. Por exemplo, eu tenho um funcionário, um empregado, né, que tem vontade de operar empilhadeira, porque ele acha que o operador de empilhadeira ganha mais do que ele. Mas ele não tem oportunidade para poder fazer isso. E nem tem chance na empresa de se expressar à vontade de ser operador de empilhadeira, porque ninguém dá atenção para o que ele fala. Mas um colega decidiu dar atenção para ele. Você vem na hora do almoço que eu vou te ensinar. Porque na hora do almoço todo mundo está parado, ele ensina. Então ele começa a ensinar o rapaz a operar empilhadeira. Vai que num fato desse aí ele comete um comportamento inseguro na máquina, e a máquina tomba e cai com ele e ele vem a falecer. Isso aí é um fato que já aconteceu há muitos anos. O que aconteceu? Então? Se nós tivéssemos
um comportamento de valores, de oportunidade para todos, desde o chão de fábrica, de crescimento, todos que querem crescer na empresa, querem ter oportunidade de melhorar de vida, então isso faz com que o trabalhador, ele ali não tinha alguém que queria ensinar, mas não era o caminho certo, e o caminho certo veio a ter um acidente fatal. Aqui o enfoque tradicional que a gente tem em relação à segurança, né? Que a gente tem. As ações de segurança e saúde no trabalho são centradas na lei e na figura do trabalhador. Tudo que eu faço lá está na norma, somente que eu vou cumprir o que está na norma, é assim que falo. Vou cumprir o que está na norma. E na figura do trabalhador, quer dizer, o trabalhador é sempre o problema. Ele sempre está cometendo um ato inseguro. O enfoque proposto, que a gente imagina que seja ideal, as ações de segurança e saúde são centradas no negócio. Né? Quer dizer, o acidente é prejudicial ao negócio. O acidente faz eu parar serviço, né? E tratados com valor agregado ao mesmo. Então, por exemplo, se um trabalhador se acidentou e eu coloquei outro no lugar e nada mudou no regime de produção, alguém pode pensar que temos trabalhador demais naquele setor, já que ele não está fazendo falta. E, na verdade, ele faz falta, porque hoje as empresas trabalham, né, justas, né, bem ajustadas, melhor dizendo, bem ajustadas. E esse ajustamento faz com que qualquer ausência, se a gente não imaginar que a ausência de um trabalhador não está fazendo falta, é uma péssima coisa, sinal que a gente não está perdendo dinheiro por várias coisas e não sabe por onde. E era aí, na segurança. As atividades de SST são estanques, né? Não tem vazamento, não tem saídas secundárias e da atividade de negócio. Quer dizer, elas são fechadas, né? O estanque aqui no sentido de fechado. Dissociadas da atividade do negócio. Quer dizer, a segurança só existe porque a norma obriga. Né? Sendo assim, então, eu sempre trabalhei, nunca me aconteceu nada, agora sou obrigado a ter segurança porque a lei está mandando. Não, provavelmente aconteceu. É porque, como ele não faz estatística disso, dos acontecimentos, então ele esquece e não imagina que já aconteceu. Então, esse é o problema. Ela só existe porque é uma norma. O enfoque que temos proposto é atividades de saúde e segurança são integradas aos ambientes produtivos, incluindo qualidade e meio ambiente, e conduzidos por quem responde por eles. Quer dizer, as atividades de segurança são integradas. Então, o corpo gerencial ele tem que acompanhar, né, a área de segurança. Não é deixar a área de segurança solta fazendo o que quer. Ele tem que acompanhar. Me diz o seguinte, o que está acontecendo na área? Você verificou alguma coisa? Estou verificando que está tendo um vazamento naquela máquina. O vazamento é um problema. Vazamento é um problema. É perda de material. Né? Então, é uma condição que pode, se for vazamento de óleo, diminuir os ajustes da máquina. Então, um relato disso aí ajuda numa reunião gerencial, né? Se a segurança fizer. As responsabilidades pelas ações é do SESM e da CIPA. Quer dizer, somente o SESM e a CIPA relatam ações de segurança. Ninguém mais faz isso na empresa. Então, aí realmente, aquilo que a gente já disse, né? Não é valor. Né? Essa é a única coisa. Vá para o SESM, porque o SESM faz a sua parte e acredita. Né? As responsabilidades, o enfoque proposto, pelas ações de segurança de saúde do trabalho é de todo o corpo gerencial da empresa, que tem o controle de processo produtivo, que é justamente... A segurança não controla, não diz quantas pessoas têm que trabalhar naquela máquina, qual o horário que as pessoas vão trabalhar, quanto tem que produzir, qual é a capacidade de carga da máquina, aonde tem que armazenar os equipamentos. Quem faz isso é a área de produção. Então, por isso que há a possibilidade, se o cara não tiver noções de segurança, conhecimento, ou chamar a área de segurança para poder participar em conjunto, o processo vai depender da segurança. O dia que não tiver segurança lá, as coisas vão deslingular. Né? As ações de assistência são programadas e executadas por especialistas lá, somente engenheiro técnico e médico do trabalho. E não é isso. Ações de SST são elaboradas e conduzidas pelo corpo gerencial da empresa. E o papel do especialista é assessorar. Quer dizer, a área de segurança assessora. Eu digo, olha,
Por exemplo, chegou uma máquina lá, aí eles chamam assim, como é que eu vou fazer? Olha, para instalar essa máquina, você precisa fazer isso aqui, conforme a NR12, existe uma NR para fazer isso, nós temos que verificar a categoria da máquina, fazer um laudo dessa máquina, treinar as pessoas. Então, essa é a orientação que o profissional de segurança vai. Ele vai perguntar para os especialistas mais técnicos sobre o seguinte: essa máquina vai aumentar a capacidade elétrica da carga da empresa, isso vai colocar em risco alguma coisa. Então, tudo isso aí, ela tem que estar envolvida toda uma gama de pessoas que fazem, e não a área de segurança, que vai ficar somente ela tendo que dar opinião sobre isso. As ações de segurança fundamentam no controle exclusivo do risco. Né? Quer dizer, eu só vou analisar a exposição da pessoa. Perigo, para mim, não representa nada. Risco, sim. Então, quer dizer, eu só vou lá atrás, no controle e método de processo de trabalho. Quer dizer, a gente vai analisar para ver se o procedimento operacional existe e se esse procedimento operacional está de acordo com as normas de segurança, por exemplo. Às vezes, o operário fica agarrado numa máquina, numa peça. Como é que ele vai lá para tirar aquela peça agarrada? Né? Ele faz porque o outro que estava lá antes ensinou para ele. Não é assim. Eu preciso de um documento, né, escrito, analisado, para ver se o que o outro ensinou é importante. Mandou desligar. Tudo bem. Ele mandou desligar e o cara puxar lá. Mas, às vezes, a máquina tem inércia. E a inércia faz movimentar uma peça de uma hora para outra. E essa inércia pode pegar o trabalhador. Tá? Então, por isso que a gente tem que ver os métodos de trabalho. Não concentrar somente em procurar risco das pessoas. Né? Não há controle de ações, especialmente no tocante a custo-benefício. Eu não sei, né? Quando eu falo em custo-benefício, é saber quanto é que custa um acidente. Se eu perguntar, fulano, quantos acidentes? Tive 5 acidentes. Quanto custou isso para a empresa? Não sabe. Então, é isso que a gente precisa saber. Né? A gente precisa saber quanto que custa, quanto a hora ficou parada, o que isso representa, a pessoa que substitui. Então, esse tem que entrar. E se a substituição da pessoa vai implicar em trabalho sobrecarregado para outros, né? Não há avaliação formal no desempenho das ações de SST, nem quem as conduz. Né? Então, nós não avaliamos a área de segurança, só avaliamos para saber se o cara está sentado lá na cadeira ou se ele está na área verificando se o cara está fazendo um comportamento seguro ou não. Então, para mim, é importante que o cara fique na área vendo se o cara está fazendo um comportamento seguro, e se ele estiver sentado numa mesa, aquilo não é nada, não representa trabalho. Então, esse enfoque tradicional tem que ser mudado, né? São estabelecer critérios rígidos de avaliação. Eu quero saber o que o cara fez de segurança na análise disso. Né? Ele tem vários trabalhos para serem feitos, ele vai verificar procedimentos operacionais. O fato dele ficar sentado em uma cadeira, numa mesa, ele pode estar pensando, né, nessas situações e vendo se onde tem risco. As inspeções não têm que ser concentradas somente em comportamentos, elas têm que ser verificadas também, as instalações que têm que ser verificadas, o nível de treinamento, temos que melhorar, verificar se o treinamento que a gente está sendo feito é adequado, se o treinamento que a pessoa está dando é de uma pessoa especialista ou não. Né? Então, por isso que tem conhecimento, esses são os enfoques, né? O alto desempenho em SST, mudando a cultura, né, requer o seguinte: enfoque, né, administração por crise, resolver o problema. Quer dizer, eu só resolvo o problema no dia que ele acontece. Quem está envolvido? Todos e, ao mesmo tempo, ninguém. Garantia nenhuma, retorno de investimento nenhum. Ação, setor de segurança, prevenir problemas. Equipes, quem está envolvido? Equipe de segurança, garantia crescente, menor que um retorno, menor que um investimento. Somente a área de segurança fazendo isso aqui não vai resolver. Se só a área de segurança que conduz na empresa não resolve. Ação, gerência de linhas, gerenciar com eficiência. Sim,
Quem são gerente supervisor boa, né? E superior ao investido. Né? Ação, opção de negócios, o enfoque é criar vantagens. A diretoria, sim, quando chega um diretor dentro de uma fábrica, ele fala assim, não, vamos na área, eu quero ver a questão de segurança que tem que ser feito, eu quero ver. Será que tem? Ou ele está só preocupado em saber quanto que produziu de equipamento, quanto que economizou? Alta relação investido. Então, tudo aquilo que eu investi em segurança, quando o diretor ele tem a participação, é uma vantagem enorme. Segurança. 3 ideias simples. O acidente não decorre de fatalidade. O nível de segurança, como os outros itens, pode ser avaliado e medido. Eu posso avaliar e medir. Uma ação sempre conduz a algum resultado. Tá? Aqui eu tenho um mapa que compara máquina e equipamento em um acidente. Vocês podem ver que na linha do tempo, aqui os elementos, né, estão aqui, nós temos as máquinas. E aqui temos o trabalhador, um com o outro, né, tem distância, trabalhador e máquina. A partir do momento que essa distância diminui, eu tenho um acidente. Então, eu posso, quando cruzar aqui, ter um acidente. Então, por isso, eu tenho que fazer o quê? A proteção ela é inversamente proporcional à distância entre o operador e a máquina. Então, quer dizer, quanto mais eu diminuo a distância entre o homem e a máquina, maior tem que ser o meu nível de proteção. Quanto mais eu aumento a distância entre o homem e a máquina, o nível de proteção meu pode ser menor. Tá? Isso é uma das maneiras de encarar quando é máquina e o trabalhador. A legislação obriga que a gente tenha como prioridade sempre a proteção coletiva, né? A gente imagina o seguinte, minha empresa é boa porque está todo mundo usando o EPI. Olha, por incrível que pareça, o conceito bacana é quando a gente tem menos uso de EPI. O EPI só usa para casos muito específicos. Por quê? Porque tudo é controlado, não tem risco de ruído, não tem risco de vazamento, o piso é nivelado, as pessoas cumprem as regras e interagem com os outros também. Então, isso é a proteção coletiva. As máquinas são todas protegidas, as proteções rotativas são protegidas, tudo isso. A segunda medida administrativa, quer dizer, a gente precisa escrever, tá? Escrever. Ao escrever o que a gente imagina, né? Que a gente acredita, tá? Tem que estar escrito, porque senão, o que adianta? Se a gente só viver a palavra, daqui a pouco a gente não lembra mais e nem sabe como é que é feito. Então, por isso que tem que escrever. Escrever para quê? Para 2 coisas. Para que a gente não possa deixar de esquecer e fazer com que a gente crie hábitos, né? Porque, ao fazer uma regra, a gente cria bons hábitos. E, por último, o EPI, que a gente costuma, no popular, chamar de goleiro, né? Que passou pelo EPI, é o acidente e é o gol, né? A pessoa se machuca. As atividades, né, que a gente tem aí, que são comuns, né, nas empresas, são trabalhar em altura, movimentar carga, operar máquinas rotativas, fazer bloqueio, manobras em eletricidade, fazer serviço a quente. Os riscos disso, queda com diferença de nível, queda de material, impacto por e contra, aprisionamento, contato com energia elétrica, exposição à radiação não ionizante, incêndio, são as exposições que a gente tem, né? As consequências disso tudo, que sem proteção, são lesões diversas, acidentes com equipamento, quase acidentes e mortes. Quer dizer, essas consequências são sem aquelas 3 proteções que a gente tem lá. Tá? Ou mesmo com o EPI. Por exemplo, a gente está todo lá paramentado, inclusive com capacete, mas cai uma tábua lá de uma altura de 20 metros na minha cabeça e bate no meu ombro, rebenta. Pode não rebentar toda a minha cabeça, mas rebenta meu ombro. Então, eu tenho um acidente. Então, o EPI ele não evita o acidente, ele atenua a lesão. E aqui, o acidente pode ser causado por um ou uma combinação dos seguintes fatores: falta de atenção, um erro real, que pode ter causado por falta de conhecimento, e o treinamento, então, por não se entender a situação. Deliberadamente queimar etapas na busca de maximizar a produção, que é um dos grandes problemas que a gente esquece, que é o atalho.
as pessoas cometem o atalho numa maneira de querer adiantar. Como eu falei do cara que subiu lá na escada, né, sem usar o equipamento. Ele cometeu um atalho. Ele, em vez de usar o equipamento, ele foi lá para poder adiantar o serviço dele. Já aconteceu de um acidente também. A pessoa estava na hora de ir embora e estava com a ferramenta de coisa e decidiu abrir um cubículo, uma chave, uma gaveta. Um cubículo, vamos dizer assim, melhor, de parte elétrica. Quando abriu, foi enfiar a caixa de ferramenta lá, ela encostou nos barramentos e explodiu na cara dele. Então, ele buscou um atalho. É isso. Então, o atalho é o grande problema na área de segurança. Eduardo. Quem vai etapa? Oi? Eduardo, só para avisar você rapidinho que a gente já completou 1 hora, tá bom? Tá, eu posso, já está acabando. Pode continuar, mas assim, para você saber, já que nessa gestão do tempo, assim, né, a gente tem só mais 30 minutos. Tá bom. E aí, considerando aí um tempinho para conversa no final. Tá bom. E simples observância das normas, fatores relacionados ao ambiente de trabalho, tais como manutenção precária, arrumação, falha nos sistemas e equipamentos. Aqui nós temos a relação que é um perigo, tá, pessoal? Perigo, vocês podem ver, tem um risco, tem uma possibilidade disso aqui cair, mas como não tem pessoas, então o perigo é ali. Aí a pessoa... ninguém fala, não vou cuidar disso que não aparece ninguém. Sim, nós temos que cuidar disso aqui, porque isso aqui é um perigo, né, para evitar que alguém se aproxime. Aí eu tenho um risco, pronto, apareceu alguém. Pronto, tem um risco. Então eu preciso impedir que essa pessoa acesse esse local, porque isso aqui, bem ou mal, vai cair. Aí eu tenho um incidente, quer dizer, tem alguém aqui, né, que pode cair o negócio na cabeça dele, mas não caiu, caiu do lado. Houve um quase acidente. Né? E aqui eu tenho um acidente, finalmente, que é quando eu caio, já que eu não tomei providência no perigo nem no risco, e aí eu tenho só procurar explicação. Bom, pessoal, obrigado. Né? Franciano, dá para passar o filmezinho? Aquele último? Dá sim, vou colocar aqui. Se você conseguir, pode tirar aí a apresentação, aí eu coloco. Tá. Acho que está indo, vamos ver. Apareceu aí? Apareceu agora, ainda não começou ainda não. Sim, começou agora. Faz 2 anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança dos processos industriais no Japão. O tempo passou, o então correspondente Márcio Gomes se mudou de Tóquio para São Paulo e descobriu que aquele mesmo procedimento começou a ser usado por aqui também. Nesta empresa de transporte ferroviário, a movimentação de cada trem é monitorada à distância. Nada escapa do moderno centro de controle. Mas para garantir uma operação segura, a tecnologia ganhou uma aliada há 2 anos. Está confirmada a mensagem, Sérgio, OF 1113. A gente mal repara. Os operadores repetem em voz alta as ordens dadas aos maquinistas, enquanto apontam com o mouse na tela do computador o caminho a ser feito pelo trem. Coisa simples, mas apontando e falando, a empresa diz que reduziu em 70% os incidentes, erros que poderiam levar a um acidente. A partir do momento em que você direciona, né, a sua capacidade de concentração, ela aumenta. E a memorização, quando você fala, também aumenta. E aí a gente consegue ter, com certeza, um colaborador mais focado naquilo que ele está fazendo, com mais segurança. Jefferson conta que a inspiração veio ao assistir a uma reportagem do Jornal Nacional no Japão. Mas preste atenção nos funcionários. Volta e meia eles gesticulam, apontam, falam sozinhos. Os japoneses fazem isso desde o começo do século passado para verificar a sinalização das linhas de trem. O método se espalhou para outros setores, aumentando a qualidade
e a segurança nos processos industriais de lá. Num primeiro momento, é tentador implantar algo que deu certo em outros países ou em outras empresas. O desafio, no entanto, é trazer uma nova técnica e fazê-la funcionar aqui. A adaptação ao chão de fábrica entre as pessoas nem sempre é fácil. Nesta montadora, cada ferramenta tem lugar marcado. Num simulador de escada, treina-se o uso do corrimão. Nunca andar falando ao telefone. Cada regra é um reforço à cultura de segurança da empresa. Exige disciplina, mas não custa muito. Essas técnicas não custam praticamente nada, né? Na verdade, o nosso investimento é mais em treinamento. Praticamente o custo é zero. O apontar e falar aqui tem nome. Yosh. Hoje é um sucesso, mas houve resistência. Yosh. A principal barreira que nós entendemos no começo foi a vergonha de fazer o Yosh. O treinamento levou a técnica japonesa a todos os setores. Aquela questão, eu estou olhando, porém quando eu aponto, meu foco vai totalmente para aquilo que eu estou fazendo. Então é apontar e confirmar. Yosh. Até fora da fábrica funciona. O Lucas diz que na hora de atravessar uma rua, aponta e não tem vergonha. Bastante gente estranha. A turma olha assim, fica meio, sabe? Mas para mim não importa. O importante é a minha segurança. É isso. Bom, pessoal, eu estou aí à disposição de vocês para perguntas. Vocês fizeram alguma aqui no chat? Não. Não tem. Como é que estamos aí? A gente não tem pergunta não aqui no chat. Se o pessoal quiser abrir o microfone ou colocar no chat, fique à vontade. Foi bom ou foi... Foi muito bom, Eduardo. Professor, eu tenho uma pergunta, um comentário, eu não sei bem, é um comentário com pergunta. Eu achei bastante interessante quando o senhor falou sobre o enfoque tradicional e o enfoque proposto. De todos, o que me chamou mais a atenção, e eu gostaria de falar um pouquinho mais, sobre as ações de segurança e saúde no trabalho são centradas na lei... Tem como colocar novamente esse slide, o que fala que as ações são concentradas, se eu não me engano, no trabalhador e depois centradas no negócio. Isso daí eu achei muito interessante, porque quando a gente fala que está centrado no negócio, envolve também lucratividade, envolve o bolso. É que eu sempre digo, quando dói no bolso, a pessoa num instante se move, se movimenta. Essa ação proposta, foi proposta pelo senhor ou é ação proposta por algum colegiado? Não, essas propostas foram de grupos de estudos que a gente fez. A gente fazia lá na CSN, fazia grupo de estudo para melhoria das condições de segurança, porque é uma indústria assim, bem agressiva, né? E a gente teve contato também com a Dupont, que a Dupont também ensina isso, e mais com os japoneses. Aí juntou todos esses conceitos e a gente colocou ali. Nós estamos concentrados hoje, ainda existe muito isso, que é a segurança ser apenas ela escrita lá que está na norma. A pessoa acha que aquilo é uma verdade. Quando aquilo é apenas uma base para a gente criar, né? A norma de segurança é uma base que a gente usa como referência para a gente fazer o nosso programa de segurança. Enquanto outros não, só fica, principalmente liderança. Aí eu só vou fazer se está escrito numa norma. Por exemplo, já tivemos situações, eu não vou pintar a máquina porque não está escrito que tem que pintar de amarelo. Se tivesse escrito que tinha que pintar de amarelo, eu pintava, mas como não está escrito, eu não vou fazer. É que o amarelo chama mais atenção, né? Então, a questão principal não foi o argumento dela de proteção, a questão foi que não está escrito. Então, nós convivemos muito com isso, que não está escrito. Mas o escrito também não garante nada, né? Porque tem várias coisas escritas que não se cumprem. Então, o escrito é apenas a base, tá? Então, você é aluna, né, do curso? Sim, sou. Então, você vai aprender isso, né, de comportamento. Você está no segundo período? Estou no segundo período. Tá. Então, se estiver no terceiro,
período eu vou dar aula para você e, de repente, a gente vai ver mais o sistema de gestão lá, que a gente tem na cadeira. Tá bom? Tá bom. O que mais tem aí? Tem uma questão aqui, João, está perguntando da gravação, onde que vai ficar. Eu coloquei aqui, mas podia especificar para eles depois, se quiserem ver. Tá, as gravações elas vão ficar no canal do YouTube do Instituto, tá? Depois eu posso passar para vocês, ou por mim, para a turma. A gente pode divulgar isso. Mas se vocês entrarem no YouTube e colocar IFRJ Campus Resende, vocês vão ver até vídeos que pode ser até interessante da área de segurança também da semana acadêmica passada. Então, tudo fica disponibilizado lá e é aberto. Tá? Só que a gente só divulga quando acaba a semana, né? Muito bem, pessoal. Vamos. Não se acanhem. Eu não sei também se é possível, mas o material, os slides também serão disponibilizados para os alunos, pelo menos? Para os participantes, os que estão presentes aqui? Esses filmes que eu botei aqui, você consegue, Francisco? Pessoal? Oi, não entendi. Os filmes que eu passei, ela vai... O Eduardo, você pode estar compartilhando com a Copaex o slide, os vídeos que você queira, né? Compartilhar com os ouvintes aqui. E a Copaex faz o direcionamento para essas pessoas que são inscritas na atividade. Tá? Isso sem problema também. Só que a gente só precisa... Eu não sei porque quando a gente estava passando o filme aqui, estava gravando. Será que gravava com o filme junto? Ah, sim, acho que grava. Então tem que ver. Bom, eu não sei para quem é o Francine, né? Se você quiser ter essa gentileza de passar para agora, então eu mesmo passo e me dá o nome para mim poder passar os slides. Os filmes, aliás, que eu estou falando. E o slide também. O problema é que é muito pesado, é 7 mega. Aí eu não sei se... Eu posso encaminhar os e-mails para a Copaex. Aí, já que você está dando autorização, aí eles depois disponibilizam para os alunos. Pode passar para a Copaex, porque eu acho que ele está... Ô, Eduardo, tudo bem, cara? Oi. Tudo bem, Tiago. Tiago, seu colega, professor lá do curso de Segurança do Trabalho. Achei muito bacana, cara, uma curva que você apresentou, e como é que chama? Curva de Bradley, né? Curva de Bradley, sim. Isso. Sim, alô, você poderia colocar ela aí de novo, por favor? Tá, deixa eu ver aqui. Peraí. Se eu estou com a programação aqui. Espera aí. Eu estou com... Deixa eu só... Demora um pouquinho para abrir aqui, tá? Mas eu consigo aqui, espera aí. Tranquilo, cara. Não, é coisa de curiosidade mesmo. Não. Fique à vontade. Demora para abrir um pouquinho, espera só. Eu fechei, aí eu falei assim, eu devia ter lembrado que alguém podia fazer pergunta. Está abrindo. Está abrindo aqui. Vocês estão vendo aqui o slide?
Ainda não, Eduardo. Ainda não? A gente está vendo a sua tela de explorador de arquivos. Eu abri aqui, mas também não. Talvez você clicar em compartilhar a tela inteira, mas ele está, né? Ele está compartilhando a tela inteira. Espera aí. Se eu tentar... Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Meu Deus do céu. Vê se agora consegue, estão vendo? Agora sim. Agora sim, Eduardo. Então deixa eu passar lá para a curva de Bredli. Aqui, ou não? Isso, deixa eu aumentar aqui para eu ver que eu estou acompanhando o celular, cara. Ah, tá. O que eu achei interessante, cara, é que você tem um decaimento ali, né? Quase que exponencial quando na taxa de acidentes, né? Por cultura, quando você chega ali no regime interdependente, né? Aí, assim, atuo no curso e tal, mas sou físico, né, cara? Não sou da área de segurança do trabalho. Eu imagino que nesse regime ali, conhecimento das NRs deve ser o responsável, né, por esse cutoff, né, esse corte aí quase que abrupto, né, que você tem quando a segurança está concentrada só na liderança, e aí quando você passa para esses outros regimes independentes, interdependentes, né, deve ser um fator fundamental ali, né, assim, conhecimento da NR, eu digo pelo grupo, né, quando não é concentrado isso, mas quando você... Quando a gente fala justamente ali no interdependente, em que todos estão envolvidos, tá? A gente fala, você até falou a questão da NR, é que a NR, as normas, elas são os básicos. Você pode fazer muito mais do que está na NR. Então, é isso que a gente chega num avanço muito grande, em que é aquilo que eu falei, eu posso ter uma norma, o cara, não vou fazer porque não está escrito. Então, a gente morre ali a oportunidade. Quando a gente verifica que possa ter... Eu, por exemplo, trabalhei na Dupont, né? E uma das coisas... Olha, eu fiz estágio na Dupont em 1978, quando eu comecei a gostar de segurança. Lá, existia uma regra de segurança que os carros tinham que ficar virados para frente, porque facilita a saída numa emergência. Os carros ficavam do lado de fora da fábrica ali, de Barra Mansa. Ali. E essa norma só foi implantada aqui, por exemplo, quando eu vim aqui na CSN, que obrigou os carros a ser, já na década de 2000 e pouco. Quer dizer, então, você imagina que lá naquele tempo, que quando as NRs nem estavam ainda na sua formatação que a gente conhece hoje, a Dupont já tinha essa preocupação, como outras coisas também, que aí eu gostei de segurança, né, por ter estagiado lá, e aí eu desenvolvi. Então, a gente tem que lembrar que todos estão envolvidos. Então, não pode ser só o líder, não pode ser só o chefe, não pode ser só a área de segurança, só o cara cabeça lá, tem que fazer isso aqui. Não, eu posso contribuir, eu posso verificar isso aqui, eu vou fazer, todos participam. É uma coisa comunitária. É lógico que eu falei para você, por uma questão de cultura, nós vimos aquele filme, você chegou a ver aquele filmezinho pequenininho, do rapaz lá, limpando lá o parapeito, lá, Chegou, Thiago? Não vi não, cara. Tem um filme lá, depois você vai receber, você vai ver. Tem um cara que está limpando um parapeito que tem uma queda violenta. Mas ele está limpando lá, está para ele tranquilo, de repente ele é dono, lá não tem ninguém acompanhando, não sei o quê. Mas por que ele faz aquilo? Porque ele acha que provavelmente ele já fez várias vezes e não aconteceu nada. É como uma roleta russa.
ele está na roleta, ele não entendeu que aquilo... A roleta russa, um dia, tem a pistola funciona, né? Ali, no caso, um dia a pistola vai funcionar e ele vai cair. É por isso que a gente tem que envolver, porque aí todos estão vendo, não posso só o chefe mandar, eu não tenho nada a ver com o cara, não, porque é problema dele, eu não quero me meter. É aquelas questões de cultura, eu até falei cultura que o cara dá um soco na barriga do outro, aí não é tão ofensivo quando dá um tapa na cara da pessoa. Isso é cultura. Não é? Por isso que cuspir na cara da pessoa é pior do que qualquer coisa e não produz tanto dano, mas é cultura. Eu não posso fazer isso, porque senão a pessoa se ofende. Então, tem várias coisas que são ofensivas, que carregam, e elas são embutidas na sociedade. E para tirar isso aí, somente um trabalho muito forte e muito grande, né? Que a gente tem que fazer, mudando os enfoques, que é aqueles enfoques que a gente tem lá, que a gente colocou. Entendi, bacana, cara. Na hora do filme aí, eu estava fazendo umas coisas aqui no notebook, eu estava mais escutando. É bem legal, né, cara? Porque, igual você falou, né? Algumas práticas as NRs não contemplam e alguns poucos procedimentos ali no dia a dia e tal, né? A NR pode vir a incorporar, né? E aí sim virar uma das normas. É bem legal. Eu nunca tinha visto essa... Precisa, embora o foco aqui não fosse norma em si, né? A própria norma ela precisa ser mudar para ela ser homogênea, porque ela aos poucos ela está se tornando isso, mas está muito lento ainda. Tem várias coisas que vários itens de norma, um fala a mesma coisa que o outro, então aí dá confusão. E em segurança não pode ter confusão. Tem que estar tudo harmônico. Tudo tem que estar falado de maneira que a gente cumpra. Porque senão, mas a NR10 fala desse jeito, mas a NR12 fala de outro jeito. E aí? E aí fica aquela briga. Qual que eu vou interpretar? Essas coisas assim, ainda tem isso ainda. Beleza, valeu, cara. Parabéns aí. Eduardo, a gente está chegando aqui, né, às 17h30, no nosso limite aqui da palestra. Eu queria te agradecer a presença de todos aqui. Gostaria de pedir para que as pessoas, né, caso queiram ligar a câmera para a gente fazer o print da palestra. Uhum. Deixa eu só alterar o layout para pegar mais pessoas. Tô no celular, não sei se vai ficar legal isso. Vai sim, vai sim. Então vou lá, vou fazer a captura da tela em 1, 2, 3. Calma aí. Pronto, pessoal. Tá bom? Obrigado a todos, muito obrigado, Eduardo, pela disponibilidade. Obrigado a vocês todos, tá? Obrigado. Valeu, pessoal. Boa tarde aí. Obrigado pela participação. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. Tchau, boa tarde. Francine, você interrompe a gravação? Estou fazendo isso. Show. Tá ok, então. Muito obrigado, Francine. Você me deu uma ajuda muito boa. Eu estava